Bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esta é a nossa oração e o nosso desejo. Ficamos felizes com a participação de todos vocês e de retornos que tenho recebido com muito carinho e consideração. Que Deus abençoe a vida de cada um. E compartilhem o nosso canal, porque aqui estamos para trazer reflexões da Palavra de Deus. E estamos, nesse momento, em reflexões sobre os ensinos de Jesus. E nós estamos caminhando nessas reflexões sobre o ensino de Jesus, e especificamente na passagem do Sermão do Monte, dentro dos 3 capítulos de Mateus. E hoje nós vamos abordar o capítulo 6, continuando. Nós vamos ler Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Mateus capítulo 6, versos 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pois bem, quem tem a Bíblia ou online ou a Bíblia, eu gostaria de pedir que deixe aberta e vamos acompanhar o texto, aquilo que ele está falando. Agora, quem não tem, gostaria que prestasse atenção para que nós observemos alguns pontos muito importantes nessa passagem. Esta é uma das passagens mais famosas do Sermão do Monte. É uma passagem muito conhecida na Bíblia. Não estejam ansiosos, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, com a própria vida, não estejam ansiosos. E uma outra passagem muito conhecida é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há uma outra parte aqui dessa passagem, conhecida também, não se preocupem com o amanhã. Ele diz, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. E ainda aquilo que nós conhecemos, quando Jesus diz assim: olhai para as aves do céu,
Olhai para os lírios do campo, quem cuida deles? Então, algumas coisas aqui desta passagem, elas são conhecidas e elas são familiares para nós. Agora, o que será que Jesus está nos dizendo? E, sobretudo, o que Jesus estaria ensinando aos seus discípulos? Primeiramente, nós temos que prestar atenção em numa palavra, num termo que muitas vezes nós não prestamos atenção. O versículo 25 começa: portanto, portanto eu lhes digo. Então Jesus está continuando o seu ensino anterior. E qual foi o seu ensino anterior? Nós vimos isto na semana passada. Nós vimos que Jesus estava se referindo à questão dos tesouros acumulados, dos tesouros que as pessoas acumulam, e aí Jesus dá a orientação para os discípulos: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e arrombam, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem onde os ladrões não minam nem arrombam. E aí ele diz aqui, continuando: onde estiver o teu tesouro, também estará o seu coração. E aí Jesus faz outra comparação a respeito dos olhos, que são a candeia do corpo, especificamente mostrando, porque os olhos nos atraem, eles nos atraem para a beleza, eles nos atraem para as coisas deste mundo. Como disse João, o apóstolo João, na sua primeira carta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então ele fala a respeito da soberba da vida, ou a vaidade da vida, o desejo da carne, os desejos dos olhos, a cobiça dos olhos. Então a atração que nós temos, e isso nós conhecemos muito bem, isso realmente nós podemos tomar até de forma muito literal, porque nós somos atraídos hoje pelas mídias, nós somos atraídos pelas propagandas, nós somos atraídos por aquilo que vemos. E muitas vezes esta atração, ela leva a sermos consumidos através das coisas que entram através do nosso olhar. Isso naturalmente falando de pessoas que podem enxergar fisicamente, mas mesmo pessoas com deficiência visual, elas podem ter coisas que as atraem. E aí o texto fala de coisas que nos atraem e consomem a nossa atenção, as nossas energias. Ele diz assim, que se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. E aí ele diz também: portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas são as trevas. Quer dizer, pessoas totalmente voltadas para aquilo que lhes atrai, para os seus próprios desejos, e têm a sua vida consumida por essas coisas. Não consegue viver senão tendo fixação nas coisas que lhes atraem. E aí elas gastam tempo e energia naquelas coisas que as atraem. E aí Jesus, dando a progressão ao seu ensino, ele fala a respeito de dois senhores. Na vida, nós não podemos ter vários senhores, um para cada situação. Geralmente, aí Jesus nos diz isso: ou você vai servir a um e deixar o outro de lado, ou vice-versa. Aí ele diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo.
Vocês não podem investir nos tesouros dos céus e na sua vida, na sua voltar-se para Deus e para as coisas de Deus ao mesmo tempo. Porque se nós somos voltados para as riquezas nos consomem. E aí elas nos consomem e estão a serviço de um outro Deus. Daquele que consome, e nós já falamos na semana passada, a respeito do Deus mercado. Num figurativo, mas parece que o mercado é uma pessoa com vida, como nós falamos, com sentimentos, alegrar, as coisas que preocupam o mercado, as coisas que agradam ao mercado, que não agradam ao mercado. E aí, por que eu repeti esta essência da passagem que nós vimos na semana passada? Porque daí nós entendemos a continuação. E esta passagem que nós lemos hoje não é um ensino à parte daquele ensino, mas é a continuação, é o desfecho daquele ensino, de ajuntar para nós tesouros nos céus, de que as nossas atenções, as nossas percepções, os nossos olhares estejam voltadas para aquilo que possa trazer luz para a nossa vida, para o nosso corpo. E o salmista diz, no Salmo de número 36, o versículo 9, ele diz: em ti, ó Deus, estão as fontes, o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. O nosso corpo todo será iluminado se os nossos olhares e toda a nossa atenção estiver voltada para Deus. Porque Deus não é um Deus que nos consome. Deus não é um Deus que nos desgasta e que suga todas as nossas energias e depois nos despreza e joga fora como um bagaço de uma laranja. Isso acontece com o Deus das riquezas. E aí o texto diz: portanto eu lhes digo. E aí, dentro daquilo que nós já vimos, não se preocupem com a própria vida, ou seja, quanto ao que comer, ao que beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Aí ele diz: a vida é mais importante que a comida. O corpo é mais importante do que a roupa. Do que a roupa. E aí, ele, primeiramente, ele fala a respeito, ele diz: não se preocupem. Aí alguns poderiam dizer assim: como não nos preocupar? Como, perdão, como nós podemos viver uma vida sem preocupação nos dias de hoje? Até esta passagem tem um peso muito grande, porque na maioria das traduções se encontra a palavra não andeis ansiosos, não estejam ansiosos com a própria vida. O apóstolo Paulo diz: não estejam ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade, do ponto de vista patológico, do ponto de vista fisiológico, digamos assim, ela é um estado de transtorno psíquico, emocional, e que nos traz transtornos físicos, muitas situações que nos afetam a saúde, que nos trazem, junto com a ansiedade, muitas outras enfermidades. Hoje nós poderíamos dizer, e aliás, há um bom tempo, hoje poderia dizer, eu sei do transtorno de ansiedade, e que a ansiedade é chamada o mal do século, desde há mais de 30, 40 anos atrás. Uma vez um professor querido meu, o doutor Elias Coutinho de Macedo, da Faculdade Teológica, nos ensinando o aconselhamento pastoral e nos trazendo outras matérias
todas relacionadas à questão de crises e crises emocionais, ele nos disse que a ansiedade é o mal do século, não é? E que cada país tem o seu nível de ansiedade. Por exemplo, qual seria o nível de ansiedade dos americanos nesse exato momento? Qual é o nível de ansiedade da Ucrânia nesse exato momento? Qual é o nível de ansiedade, digamos assim, das mulheres no Afeganistão ou em outras regiões, onde as próprias mulheres elas não são honradas e valorizadas, elas são colocadas abaixo dos homens. Qual é o nível de ansiedade das pessoas hoje no nosso país? O que nos traz ansiedade hoje? Qual é o nível de ansiedade que o mundo está passando nesse momento? Nós estamos ainda, não podemos dizer que saímos da pandemia. Pela graça de Deus, através dos recursos urgentes que tiveram que ser trazidos, muitas pessoas foram salvas através da vacinação, através dos cuidados em massa que o mundo todo passou. E pela graça de Deus o nosso país passou também. Hoje não passamos pelo número absurdo de mortes, vocês todos já sabem disso. Mas qual é um outro nível de grande ansiedade que está vivendo o nosso país nesse exato momento? Estamos vivendo um nível de ansiedade da questão alimentar, da questão econômica. E a questão da alimentar, ela está intimamente ligada à questão econômica. Muitas pessoas estão vivendo naquele termo que hoje conhecemos muito bem, que está sendo abordado, de insegurança alimentar. Isto é algo que inevitavelmente traz grande transtorno de ansiedade para as pessoas. A pandemia trouxe e ainda traz muitas consequências. Pessoas viveram grandes distúrbios e ainda pagam o preço dos efeitos da pandemia. O próprio mundo, ele colhe os efeitos econômicos gerados pela pandemia. Então, nós podemos abordar vários níveis de ansiedade, mas será que é a respeito disso que Jesus está falando? Olha, nem eu teria a condição necessária de trazer uma palavra de autoridade dentro desse assunto dos transtornos de ansiedade, da síndrome do pânico que muitas pessoas estão vivendo, estão buscando tratamento médico necessário. Não é exatamente a respeito disto que Jesus está falando, das ansiedades patológicas, das ansiedades fisiológicas, de distúrbios químicos que temos às vezes no nosso corpo, de questões genéticas. Eu não vou aqui massacrar pessoas que têm transtorno de ansiedade, dizendo para elas, não ande ansiosa. Eu diria com mais certeza, busque um tratamento. Se você está com distúrbio, busque um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, um tratamento médico. E Jesus não está abordando questões, por exemplo, dentro destas áreas da saúde. Mas com certeza Jesus está falando de questões que tiram a saúde de muita gente, que é a preocupação excessiva com os cuidados da vida. Jesus não está falando aqui a respeito da
sobrevivência, do trabalho árduo que muitas pessoas têm que ter com relação aos cuidados dessa vida, a luta pela sobrevivência, pela manutenção, o trabalho. Alguns ganham o seu pão de cada dia, como Jesus nos mostrou, e na oração do Pai Nosso nos ensinou a fazer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como, para alguns, isto acontece de forma menos sofrida do que para outros. Tem pessoas que têm recursos, tem pessoas que suam muito, têm bons recursos, mas têm consumido a boa parte da sua vida. Quem de nós não poderia dizer isso nos dias de hoje? Quantas pessoas não ganham o seu salário à custa de muito sacrifício, de muito suor? Jesus não está falando aqui, não trabalhem excessivamente. A questão é trabalhar excessivamente para sustentar o quê? O que Jesus está mostrando é o seguinte: não tenha a sua vida voltada, não tenha as suas preocupações voltadas para questões que te desgastam e questões desnecessárias. Alguém me diria, pois comer, beber, se vestir é desnecessário? Não, mas pode se tornar desnecessário. Interessante, por exemplo, comer não é necessário? É necessário. No entanto, a glutonaria é um excesso da alimentação. É algo desnecessário, é algo que consome pessoas que se voltam para a glutonaria. O consumismo dos nossos dias, nós estamos vivendo dias que nos clamam pelo consumo, de que nos atraem para o consumo. E aí eu poderia dizer, quem de nós não é vítima do consumismo? Existem dois tipos de vida interessante. Eu fui pesquisando no próprio Google, na própria internet, mas são termos que eu já conhecia e são termos conhecidos hoje, dos nossos dias. Existem dois termos: sofisticação. Existe o outro termo, minimalismo. Existem pessoas que vivem uma vida sofisticada. E existem pessoas que vivem uma vida minimalista. Interessante, o que significa isso? Se nós entrarmos na essência dessas duas palavras, nós vamos ver o seguinte: primeiramente, o que é o minimalismo? O dicionário nos diz que, assim, o minimalismo é uma filosofia de vida que defende que podemos encontrar mais bem-estar e satisfação pessoal ao manter apenas o que é essencial para cada um de nós, eliminando qualquer aspecto desnecessário que apenas atrapalha o nosso caminho para uma vida com propósito. Isso nós extraímos de um site e que fala aquele termo, menos é mais. Nós conhecemos essa expressão e nós vemos essa questão, já ouvimos essa expressão. Quem não conhece agora está conhecendo o que abordamos aqui, o minimalismo. O minimalismo é a filosofia do menos é mais, da vida simples, da vida mais enxugada possível, menos sofisticada possível. É interessante que o minimalismo é uma filosofia que atinge o quê? O campo do nosso padrão, do nosso estilo de vida. O minimalismo é uma linguagem que se fala hoje pelos engenheiros, arquitetos, uma decoração minimalista, um padrão de vida minimalista, que não se preocupe tanto com o consumo
com o consumismo e vive uma vida mais equilibrada dentro de um padrão mais simples de vida, de um estilo de vida. Agora, o que significa a sofisticação? Hoje, a sofisticação, ela adquiriu um novo significado, digamos assim. A palavra sofisticada está ligada mais a requinte, a glamour. A palavra, então, sofisticação, ela é trazida com relação ao que é sofisticado, algo que é requintado, algo até, alguns consideram que a sofisticação ela está ligada até a um aperfeiçoamento, um padrão mais aperfeiçoado, mais requintado, mais refinado. No entanto, a etimologia da palavra, o significado da palavra no seu original, ela vem da palavra do grego sofis, de sofisma. O que seria sofisma? São palavras ou conceitos falsos, falsificados, com aparência de verdade, mas falsos. Pensamentos sofismáticos, ou sofisma, então é algo falsificado, adulterado. Você já parou para pensar? Muitas vezes as pessoas pensam no sofisticado como requintado. Muitas vezes as pessoas pensam no sofisticado como algo refinado, como aquilo que atrai, que traz glamour, que chama atenção. Realmente, alguns padrões mais sofisticados chamam mais atenção. Mas, na realidade, muitas vezes, o sofisticado é uma adulteração daquilo que é simples. Ele, então, é algo que ele adultera ou ele transforma aquilo que é simples em algo mais refinado, digamos assim. Pode ter também esse conceito. Muitos de nós gostam de coisas muitas vezes mais refinadas, mas tem pessoas que não são atraídas para essas coisas, porque elas estão voltadas para uma simplicidade de vida. A pergunta que se levanta aqui, que nós com o que, eu diria, com que padrão, qual padrão de vida nós temos adotado? O padrão de vida minimalista ou mais simples é o que Jesus está nos mostrando aqui. Quer dizer que a comida e a bebida e o vestir e a preocupação com a sua aparência, com os seus cuidados físicos, sejam aquilo que é necessário. E que não exceda, não extrapole. Não torne o simples da vida algo mais sofisticado. E o sofisticado, ele consome as nossas energias. Ele nos atrai, concentra todos os nossos esforços. Quantas pessoas trabalham para não se sustentar somente, mas quantas pessoas consomem quase que todo o seu salário, ou aliás até além do seu salário, para o consumo, para o comer, para o beber e para o se vestir. Aí isto traz ansiedade, isto traz preocupação, isto traz muitos transtornos, isto pode levar pessoas à enfermidade. E Jesus, então, ele estabelece uma diferença, não da dificuldade pela sobrevivência que muitos têm, mas do sustento de uma vida que ele diz, são pessoas, os étnos, aqui a palavra é pagãos, ele diz no versículo 32 aqui, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quer dizer, pois os gentios, algumas traduções trazem. E o que é gentil? Gentil simplesmente para o judeu era o não judeu, era o estrangeiro.
era aquele que não era da sua etnia. Então, os etnos, o que significa? As pessoas do mundo, elas buscam um padrão de vida diferente. E Jesus está dizendo, qual é o padrão nosso como discípulos? Ele diz assim, mas vocês busquem primeiro a direção de Deus para as suas vidas, o governo de Deus para as suas vidas e o estilo de vida ensinado por Jesus. E as demais coisas, elas serão acrescentadas às suas vidas. Elas virão da forma correta para as suas vidas. Elas virão de forma natural para as suas vidas. Se vocês empreenderem os seus esforços, os seus, o seu jeito de viver para o reino de Deus, para o governo de Deus. Anteriormente, eu gostaria de chamar a atenção aqui também para uma passagem, não somente comida, bebida e vestimenta, mas hoje grande preocupação, e nós dizemos até a sofisticação, ela está agindo no nosso padrão físico, na nossa aparência. Muitas pessoas estão preocupadas com a sua aparência, com a sua questão física, dentro dos padrões étnicos de viver. Dentro dos padrões gentios ou pagãos, significa o quê? Dentro dos padrões de vida sustentado por esse mundo. Qual é o padrão de beleza desse mundo? Qual é o padrão físico deste mundo? Qual é o padrão de se vestir deste mundo? Qual é o padrão de viver deste mundo? E muitas pessoas se voltam para isso. E isso exclui Deus, com certeza. As pessoas até, eu estou dizendo que pessoas se voltam para isso, quem? Cristãos se voltam para isso. E quando se voltam para isso, estão sufocando sua vida com Deus. Estão investindo menos nos tesouros dos céus. Estão investindo menos e buscando menos, porque quando o texto diz buscai, antes buscai, quer dizer busque com toda a sua força, com todo o seu esforço, com toda a sua atenção, o reino de Deus. E o jeito de viver que é trazido por Deus, que é um jeito de viver que não te tira deste mundo, mas te faz viver do jeito certo nesse mundo. Que te tira as preocupações desnecessárias da sua vida, mas que voltam as suas preocupações não apenas para o seu pão, mas para quem não tem pão. Não somente para os seus aspectos de satisfação, mas fazer com que outras pessoas também possam ter um padrão mínimo e satisfatório de vida, de viver, que tira as concentrações de você próprio, da sua vida, da sua aparência, de você, e tira você de dentro de você e leva você para Deus, e leva você para os outros. Tira você do ego e transporta você para o reino de Deus. Tira você de se governar a si próprio, de se agradar a si próprio, de se insatisfazer com aquilo que não lhe agrada, mas de buscar uma nova dimensão para a sua vida, ter a sua vida voltada para o jeito certo de viver que Deus nos traz. E qual é o jeito certo de viver que Deus nos traz? É vivermos a imagem e semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Jesus diz: venham vocês que estão esgotados, que estão cansados, e
oprimidos com o seu jeito de viver. E venham até mim, vocês que estão cansados dos seus julgos, do seu padrão de vida, venham até mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Venham e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendam o que é verdadeiramente ser gente. Aprendam o que é verdadeiramente entender a respeito do amor de Deus. Aprenda a viver verdadeiramente de forma misericordiosa, de forma voltada para a prática do bem, de forma que os seus recursos não sejam exclusivamente seus, mas que você, se tem recursos a mais, tenha a capacidade de partilhar, de enxergar a vida fora de você. Jesus nos diz: não se preocupem com aquilo que vocês não devem se preocupar. Vivam uma vida simples, assim como as aves do céu, assim como os lírios do campo, e que Deus traz toda a provisão para as aves do céu, para os lírios do campo. Pare de se diminuir. O texto diz assim: quanto mais não valem vocês, homens de pequena fé, creia que vocês valem muito mais do que os lírios do campo, do que as aves dos céus. Creiam que Jesus não está preocupado só com a manutenção da natureza, mas está preocupado com vocês. Aliás, nós estarmos preocupados de forma errada com o consumo, com o comer, com o beber, com se vestir, de forma deturpada, isso traz danos até à própria criação de Deus. Como nós vemos os danos ecológicos. Como é duro, como a gente não sabe viver da forma correta. Como a gente não vive dentro dos padrões de Deus. Como a nossa vida não é governada por Deus. A palavra o reino de Deus é: deixem-se ser governados por Deus. E adotem o seu estilo de viver. E as outras coisas vos serão acrescentadas. É isto que nós vemos aqui no ensino de Jesus Cristo, na palavra de Deus. É isso que é precioso para as nossas vidas. É isso que é o verdadeiro alimento para as nossas almas. E isso só Jesus traz esse alimento. Assim como ele alimenta as aves do campo e veste as aves do céu e veste os lírios do campo, assim Jesus alimenta as nossas almas. Ele nos conduz a pastos verdejantes. Ele refrigera a nossa alma. Ele tira as nossas ansiedades. Ele trata das nossas ansiedades mais profundas. Ele trata do nosso coração. Isso acontece quando nós nos voltamos para o governo de Deus na nossa vida. Isso acontece quando nós vivemos debaixo da justiça de Deus. Busquemos a sua justiça. E o que é a justiça aqui? É o que nós vimos anteriormente. É a justiça que excede aquela justiça dos religiosos, dos escribas e fariseus. É aquele padrão de vida diferente do estilo das pessoas que seguem o curso desse mundo e que alimentam esse padrão de vida desse mundo. Muitas vezes as pessoas não são alimentadas pelo curso de vida desse mundo, elas alimentam a mamon. E ele requer muito mais de nós. Ele é aquele que nos consome até o bagaço e depois joga fora e pisa em cima. Deus nos tira do estado
de quebrados. Ele nos levanta e nos faz viver. Este é o Deus a quem seguimos, esse é o Deus a quem servimos. Que Deus possa nos fazer entender, nos fazer perceber. Aqui o texto diz, aprenda. Quando Jesus diz assim, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Esse texto não é um simples olhar, é contemple, coloque a sua observação e a sua percepção nestas coisas, se aprofunde, medite, contemple. A nossa vida deve ser uma vida, a palavra de Deus nos ensina a meditarmos nos seus ensinos. Meditarmos de dia, de noite, dentro das circunstâncias da nossa vida. Ela nos ensina a contemplarmos a natureza, a criação, a contemplarmos o belo. E Jesus até está nos mostrando aqui que nós vivemos num mundo que muitas vezes nós dizemos, o mundo está totalmente um caos e perdido. Mas Jesus mostra que dentro do caos e de tudo que está perdido, há beleza. E aí nós temos que contemplar para fora desse caos, para fora disso que nos oprime e nos amassa, nos traz preocupações, nos traz ansiedade e nos faz voltar para aquilo que é bom, para aquilo que é puro, para aquilo que é honesto, nos faz contemplar a criação com a qual Deus nos presenteou e nos colocou como pessoas responsáveis por ela. Não para sugarmos dela e a deixarmos de lado. E aí Jesus diz também outro ensino precioso. Vocês têm valor. Não se desvalorize. Não se destrua. Busque o governo de Deus, o jeito de Deus de viver, e não se autodestrua. Ele diz, vocês valem muito mais do que as aves do campo, do que os lírios do campo, do que as aves do céu. É isto que Jesus está nos ensinando. Você tem valor, eu tenho valor. Você é recebedor das atenções de Deus e dos cuidados de Deus. O apóstolo Pedro nos ensina, aliás, que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque ele tem cuidado de nós. Quais são as suas preocupações? De qual natureza são as suas ansiedades? Será que elas estão concentradas aqui, naquilo que Jesus diz? Não se preocupem com o comer, o beber e o vestir, mas não apenas como manutenção, com aquilo que extrapola isso. Volte-se para o reino de Deus, para o governo de Deus. Volte-se para Jesus. Aprenda a viver da forma que vai trazer paz e descanso para a sua alma, que vai eliminar muitas das suas ansiedades. E as que você tiver, além disso, elas serão tratadas também por Deus. Eu até digo, os recursos que Deus nos oferece nesse mundo, os recursos médicos que Deus colocou à nossa disposição nesse mundo, muita gente recrimina os recursos médicos,
Muita gente ainda nesses tempos em que nós vivemos considera que só cuidados médicos e que psiquiatras, psicólogos são outra categoria só para pessoas doentes, para pessoas que têm que não são normais, para pessoas que têm problema de cabeça, problemas emocionais, problemas psíquicos. Nós não temos dimensão dos problemas que temos muitas vezes. E quanto transtorno nós temos e nós podemos causar também. Então eu quero dizer que os cuidados desse mundo que Deus nos traz, com a manutenção, com tudo, são também os recursos que Deus colocou para as pessoas através das suas capacitações, os dons que Deus deu aos homens, estão colocados para nós como recursos para nos tratar, e são recursos não apenas humanos, mas são recursos de Deus para os nossos problemas, para as nossas enfermidades. Isto nós devemos e precisamos fazer. Porque Deus quer para nós a vida plena, a vida abundante, que é oferecida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, te agradecemos pela preciosidade dos ensinos de Jesus para as nossas vidas. Te agradecemos por esta palavra que não é banal, que não é superficial. A palavra que nos é dada para que não nos preocupemos, não estejamos ansiosos por coisa alguma, ó Pai, mas para que nós possamos estar voltados para a simplicidade do nosso viver, para que nós possamos estar voltados e aceitar e entender e receber o teu amor e entender o valor que temos para ti, para nós sermos restaurados e resgatados por ti como pessoas, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, traz-nos a consciência para que nós possamos verdadeiramente buscar o teu reino e a tua justiça para as nossas vidas. E, Senhor, ajuda-nos a não estarmos preocupados com o dia de amanhã. Basta a cada dia aquilo que Ele nos oferece, para que nós possamos viver dentro do dia de hoje e não nos preocupemos excessivamente com coisas que nós não temos o controle, muitas vezes na nossa vida. Senhor, é isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, nosso eterno Pai, que o amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e a direção do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e até o decorrer de toda a nossa vida. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim o desejar.